Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós mais um dia na perseverança, na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo, do qual nós somos ouvintes e praticantes. Porque a fé tem que ser perseverante do início ao fim. As boas obras que o seu Espírito produz em nós, juntamente com a fé. Através do exercício constante da fé, discernimos entre o bem e o mal. Examinamos os espíritos, examinamos a nós mesmos. Todos os dias analisamos as atitudes, se estão perseverantes segundo o Espírito produz em nós. Porque através dele nós desviamos do mal a todo momento. Tememos a Cristo, que é o princípio da sabedoria, com um coração reverente, a submissão do coração, porque assim Cristo Jesus venceu o mundo, sendo reverente, obediente ao Pai, cumprindo o propósito, como ele sempre nos diz: Pai, que não seja feito a minha vontade, mas segundo a sua, né? Ele diz: se possível, me passe esse cálice. E ele cumpriu, ele bebeu daquele cálice. E graças, louvado seja Deus que nos concedeu tamanha graça, porque através dele, aquele que estava condenado segundo o padrão deste mundo, ele nos redime. Ele, bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões eliminadas através da obediência ao Filho do Deus vivo. A graça, o favor imerecido, do qual ele nos amou primeiro, o amor ágape, incondicional. Não segundo o amor que opera o mundo, que é um amor fingido por interesse. Ele nos ama realmente. E todo aquele que está no mundo, que não reconhece, está condenado. Mas todo aquele que nele crê, persevera, né? Porque a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do versículo 18 ao 30, sobre o jovem rico, que Jesus ali tem um encontro com um príncipe, né? E ele disse: bom mestre, né? O que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Só há um bom, o Deus, né? Só há um bom. Os mandamentos, né? Tu sabes os mandamentos? E ele diz, né? Não roubarás, não adulterarás, honra o teu pai e a tua mãe. E ele diz mais ainda: desde a minha mocidade tenho observado tudo isso. Jesus, sondando o intento da mente e do seu coração, ele disse: na verdade lhe falta algo. Na visão dele, ele estava como cumpridor de todos os mandamentos. Mas segundo o intento da mente e do coração, Cristo sondou e viu que havia algo. E lhe disse, porque ele era muito rico: vende tudo o que tens, doa aos pobres e me segue. Faltava a ele esvaziar mais do mundo, né? Porque seguir a Cristo é renúncia. E ele entristeceu muito com aquilo, porque ele era muito rico, de muitas posses. E Jesus ali disse aos demais: na verdade, é mais fácil um camelo passar na fenda de uma rocha. Algumas traduções falam de uma agulha, do que um rico herdar o reino dos céus. E ali todos cheios de temor, né, dizem:
herdará o reino dos céus. Jesus lhes disse: tudo que é impossível para o homem é possível a Deus. Porque, como ele nos disse ontem, tudo pode ao que crê. Tudo pode aquele que persevera segundo o Evangelho, todo aquele que o confessa como o único e suficiente Salvador de vossa vida, todo aquele que permanece no amor, que é a forma correta de operar os dons. Tudo lhe é possível. Nada lhe falta, porque segue segundo a justiça e o reino dos céus em primeiro lugar. Jesus, ali quando ele fala dos ricos, e ali os seus discípulos dizem: mestre, nós largamos tudo para lhe seguir. E Jesus disse: na verdade, aquele que largar a sua casa, largar os seus filhos, a sua família, para me seguir, será farto, será tanto nesta vida, como na vida vindoura, ou seja, na salvação e na vida eterna. Porque seguir a Cristo não é amoldar segundo o padrão deste mundo. Seguir a Cristo para o mundo é loucura, porque não há a compreensão, porque muitos não compreendem. É algo que somente aquele que tem um encontro verdadeiramente com Ele sabe. O amor, assim como Deus disse: este é meu filho amado, em que me comprazo, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Assim, aquele que o segue em espírito e em verdade é algo que sente este amor, este cuidado que Jesus tem para com nós, através do seu Espírito, o seu zelo, o seu cuidado, a sua direção, que nós ouvimos a sua voz a todo instante, Ele nos chamando de irmão, Ele é aquele que nós ouvimos a sua voz como um amigo, um conselheiro, um advogado, dia após dia, Ele nos direcionando em tudo que a gente faz, essa intimidade. Quando nós perseveramos esse exercício constante da fé, alcançando não segundo a sabedoria dos poderosos desta era perversa que já vai desvanecendo, mas vos falo segundo a maturidade que Ele desenvolve em nós, através, sendo a plenitude de Deus, do qual nós vamos exercitando. Em nada nós gloriamos, antes gloriamos em nossas fraquezas, porque quando somos fracos, aí é que estamos fortes. Ele nos aperfeiçoa, nos renova dia após dia e nos revela. Mais ainda, quando nós declaramos que sabemos tão pouco dele, mas através desta humilhação, todo dia que nós humilhamos diante da sua mão poderosa, mais ainda ele nos revela um pouquinho mais. E nada somos, nada podemos. Quem somos nós para fazer algo para Deus diante da sua grandeza, diante da grandeza do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Somos meramente um vermezinho de Jacó, que nada podemos, mas mesmo assim Ele agrada quando nós perseveramos, esvaziando de si mesmo, ofertando o nosso próprio corpo como um sacrifício agradável, um aroma agradável às narinas de Deus, ainda que em alguns pontos somos falhos. Ele cumpriu em tudo, e Ele nos concede este cumprimento, porque
porque assim como aquele príncipe disse que observava os mandamentos, mas ele certamente não os praticava, né? Como Jesus disse, faltava um ponto, e aquele que está cometido em algum ponto, falta em algum ponto, ele estava cometido a desobedecer a todos. Embora ele não furtava, né, ali não roubava, não cobiçava do próximo, mas ele estava sendo seduzido pelas muitas riquezas. E aquele que se entrega à corrupção deste mundo, né, à avareza, à altivez, acaba não sendo cumpridor do mandamento, né, porque está tropeçando em algum ponto e está cometido a desobedecer a todos. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más, né? Rejeitaram a luz da qual podia os salvar, porque a luz expõe as suas más obras. Mas nós somos daqueles que perseveramos dia após dia. Ele nos acrescenta tudo que nos é necessário, né? Ele diz: não andeis ansiosos, que é mais o corpo do que a vestimenta, do que o alimento, né? Ele tudo nos provém todos os dias, né? Nós não temos que preocupar com nada, né? O celeiro nosso está no alto, nós investimos naquilo que é do alto, aonde a traça e a ferrugem não consomem, né? E todo dia ele abre o celeiro e nos fornece o maná espiritual, o maná físico que nós necessitamos, até mais do que nós necessitamos quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Ele tudo nos acrescenta, né? E em mais um dia, perseverantes na fé, crendo no Pai, crendo no Filho. A vida eterna é esta, né? Quando nós cremos e quando nós o seguimos assim como Cristo nos ensina. Filhinhos, já é a derradeira hora, né? Porque dormis, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todo aquele que tem o bom ânimo, né, também é vencedor, porque se nós estamos nele e ele em nós, o que está em nós é maior do que está no mundo. Já somos vencedores em Cristo Jesus. E em mais um dia que a gente persevere, porque aquele que tem duplo ânimo, né, ele não se alcança a obediência segundo o reino dos céus. Ninguém pode servir a dois senhores, né? Aquele que serve ao Deus Mamon não pode servir ao Deus Altíssimo, né? A um é de amar e o outro rejeitar, odiar. E é mais um dia perseverando na fé, porque através da fé nós somos vencedores, né, em Cristo Jesus. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.